jogando com duas irmãs no bar de madrugada, mas nunca imaginei que acordaria amarrado, com uma faca me forçando a fazer uma escolha. Querido irmão, tenho duas opções para você. A. Fique aqui e namore conosco. A. Recusar. E então ser amarrado aqui para namorar conosco. Ontem à noite elas eram tão carinhosas, mas agora me sinto sufocado. Luto sem parar para tentar soltar as faixas de seda, até que uma das garotas, com um sorriso maligno, senta ao seu lado. Nesse momento, sinto como se ela estivesse tratando uma presa prestes a ser abatida. Luto desesperadamente para entender tudo isso. Mas essa garota aciona um mecanismo debaixo da cama, apertando ainda mais as faixas. Sei que tudo isso é em vão. Pergunto a ela, o que você quer, afinal? Não se apresse. Além disso, você estava bem ontem à noite, não estava? A garota de cabelo azul sorri levemente, então estende seus dedos finos, deslizando sobre meus ombros. Uma sensação formigante, como um choque elétrico, se espalha pelo meu cérebro, fazendo-me tremer involuntariamente. Você pode parar. Meu corpo está queimando, sinto-me como um brinquedo sendo manipulado por ela. Já não aguenta mais? Que chato. Dizendo isso, ela coloca a mão sobre meus 8 músculos abdominais. Agarra com força. Você pode pelo menos me dizer quem é você? A garota sorri, mas não responde. Irmã, olha só, você deixou ele envergonhado. Uma garota de cabelo preto aparece atrás da de cabelo azul. Ela abraça suavemente a cintura da garota de cabelo azul por trás, então morde levemente seu lóbulo. Irmã. Não faça isso, por favor. Olha, estou toda arrepiada. A garota de cabelo azul de repente acaricia meu braço furiosamente, fazendo-o tremer. Desculpa, é que não consigo evitar. Assim como você gosta tanto dela. Olho para ela ansiosamente, querendo saber o que as duas fizeram comigo ontem. Porque agora percebo que minha cintura está doendo terrivelmente, como se algo estivesse torcido. Será que elas conectaram meus rins? A garota de cabelo preto parece mais calma agora e sorri para mim. Você não quer saber quem somos? Irmã, o que você está dizendo? Pela expressão dela, sei. Ela está morrendo de vontade de saber a resposta. A garota de cabelo azul sorri. Você está sentindo dor na cintura? A garota de cabelo azul abre um sorriso. Sua aparência parece realmente louca. Ao ouvir isso, grito. Fui roubado dos rins. Mas não deveria ser. Elas não parecem ser do tipo que precisa de dinheiro. O que vocês fizeram comigo? Pergunto, um pouco nervoso, para as duas garotas sentadas ao meu lado. Ao ouvir essa pergunta, elas riem. É verdade, naquele momento ela parecia tão sofrida. Só de lembrar daquela cena, não consigo me conter. A garota balança a cabeça, cobrindo o rosto. Elas falam uma após a outra. Parece que você realmente não se lembra de nós. A garota de cabelo azul diz. Que tal isso? Vou te dar uma dica. Você conhece o Grupo Liu, não é? Você está falando do Grupo Liu da capital? Pergunto, um pouco surpreso. Acertou. Muito inteligente. Merece uma recompensa. A garota de cabelo azul dá um beijo na minha bochecha. Mas para mim, mais do que um beijo, foi como se ela tivesse dado uma grande mordida como se fosse um bolo. Grupo Liu da capital. Essas duas palavras-chave me fazem pensar em outras duas. Só que, pelo que me lembro, elas devem ter acabado de fazer 20 anos. Você é Liu Huyan. A garota de cabelo azul dá uma risadinha, parecendo muito animada. Sim, sou eu. Então você é Liu Anya. E eu sou o seu tesouro, querido. A garota de cabelo preto sorri levemente. Seu sorriso não parece tão louco quanto o de Liu Huyan. Então, por que me trouxeram aqui? Liu Huyan e Liu Anya trocam olhares e sorriem. Então, olhando nos meus olhos, dizem em uníssono, porque vamos namorar com você. E a partir de hoje, você é nosso namorado. Forçado. De repente fico confuso. O que é isso tudo? Quem é que chega e diz que quer namorar com alguém? E ainda me sequestraram e trouxeram para a casa delas para isso. Isso faz algum sentido? Não. Vocês duas, parem de brincar comigo, ok? Acabei de me divorciar, não aguento esse tipo de brincadeira. Dou um sorriso amargo. Liu Huyan faz beicinho. Você acha que estamos brincando? Então você acha que o que aconteceu ontem à noite parecia brincadeira? Depois que ela fala. Liu Anya franze a testa. Tudo por sua causa. Não consegui brincar direito com a irmã. Liu Huyan sorri maliciosamente e se vira para Liu Anya. Qual é? Você também se divertiu ontem, não foi? Até que foi bom. Mas acho que ainda não é tão bom quanto com a irmã. Ah, você. Devia corrigir isso logo. Esse pensamento errado seu. Que garota passa o tempo todo querendo brincar com outra garota? Ouço a conversa delas, completamente confuso. Não entendo nada do que elas estão dizendo. O que vocês fizeram comigo ontem? Pergunto ansiosamente.
Quero desesperadamente saber a resposta. A dor surda na minha cintura me faz pensar que fui roubado dos rins. Liu Huyan ouve minha pergunta. Vira-se e sorri para mim. Você quer saber a resposta, não é? A voz dela faz com que me sinto sendo interrogado. Combinando com o que estava pensando, ela não hesita. Vendo que você não fala, mas parece querer saber. Você nem sabe o que fez ontem, que absurdo. De repente, ela se sentou na beira da cama e subiu nela. Então, ela passou uma perna por cima do meu corpo, olhou para mim e disse, você vai saber já já. Assim que disse isso, ela se sentou diretamente. E então eu entendi, era só um colinho. Dei uma risada resignada. Então, voltando ao assunto, você quer ser nosso namorado? Liu Huyan encarou meus olhos e perguntou. Liu Anian também me encarava, queria saber a minha resposta. Olhando para aquelas duas garotas de traços refinados, como duas bonecas de porcelana, uma emoção surgiu em meu peito. Mas essa emoção desapareceu rapidamente, substituída por uma dor profunda. Eu já tinha sido ferido uma vez. E foi fundo. Não quero ser ferido uma segunda vez. E mais, elas só têm 19 anos. O que garotas dessa idade podem entender? São só crianças mimadas. Quando se cansarem e enjoarem, vão me descartar como algo sem valor. Eu sei bem disso. Não quero passar por essa experiência de novo. E agora são duas, o que não é o dobro do sofrimento. Não quero isso. Soltem-me. Recusei, com um tom muito firme. Ao ouvir minha resposta, Liu Huyan não mudou sua expressão facial. Então Liu Anian se aproximou de Liu Huyan e sussurrou algo a ela. Parece que ela não vai se entregar de boa. Liu Huyan sorriu levemente. Bem, isso não é com ela. Ao ver o sorriso maligno de Liu Huyan, meu coração tremeu. Aquela garota não vai fazer algo estranho comigo, vai? Como me dopar, ou me controlar mentalmente, ou me privar de liberdade. Essas coisas não me surpreendem nem um pouco. Elas são as herdeiras da família mais rica do país. O que fizerem, alguém vai cobrir para elas. Mesmo que me vendessem para algum lugar agora, ninguém descobriria. Só de pensar nisso, comecei a tremer. Vendo meu medo e tremor, Liu Huyan e Liu Anian cobriram a boca e riram. Quem diria que o filho mais velho da família Lin se assustaria tanto com duas garotas bonitas como nós? Liu Anian cobriu a boca e riu. Mana. Eu pensei que ela fosse uma CEO durona, mas no fundo é só um cachorrinho manhoso. Liu Huyan riu, me encarando e mordiscando levemente os lábios. Eu sei que você não está muito disposto, mas eu realmente quero você. Liu Huyan se inclinou para olhar para mim, seus olhos a menos de 5 centímetros dos meus. Vou te dar duas opções agora. 1. Fique aqui e namore conosco. 2. Recuse, e então seremos forçados a te amarrar aqui para namorar conosco. Querido, qual você escolhe? Liu Anian rastejou até perto do meu rosto e perguntou. Olhei para as duas jovens à minha frente. Ambas eram tão lindas e encantadoras. Rostos quase idênticos. Mas exalavam duas sensações completamente diferentes, uma de loucura e maldade total, outra de uma sensação dominante, mas cheia de amor. Sendo o mesmo rosto, como a diferença pode ser tão grande? Eu tenho escolha? Perguntei com um sorriso resignado. Pelo que acabaram de dizer. Não importa o que eu escolha, o resultado é o mesmo. O que você quer dizer com isso? Claro que tem diferença. Me diga logo qual você vai escolher. Liu Huyan franziu a testa. Você escolhe a 1 ou a 2. Liu Huyan sorriu, me olhando com expectativa. Não tem fim? Essas duas opções têm alguma diferença real? Não importa o que eu escolha, vou ter que namorar com vocês. Então, tem uma terceira opção. Falei essa minha resposta. Pareceu surpreender um pouco Liu Huyan e Liu Anian. Que interessante! Quem diria que você daria uma resposta que jamais pensamos? Liu Huyan pensou. Liu Anian ficou um pouco atonita. Mas logo disse, claro que sim, a terceira opção. Eu não esperava que, por ter perguntado algo sem pensar, ela realmente tivesse uma. Mas será que essa não é apenas outra versão das opções 1 e 2? Qual é? Perguntei, cauteloso. 1. Parece que você está muito curioso. Que tal assim, antes de eu te contar? Você promete uma coisa primeiro. Liu Anian disse, misteriosa. O que? Posso te dizer qual é a terceira opção, mas você tem que aceitá-la incondicionalmente. Liu Anian sorriu. Só de olhar já sabia que ela não estava tramando nada bom. Se eu tivesse que fazer uma escolha, preferia a 1 e a 2. Quem sabe o que é a terceira? Decidi, não aceito. Liu Anian balançou a cabeça e suspirou. Olha que oportunidade você está perdendo. Mana, conta para ela logo. Também estou curiosa. Liu Huyan disse a ela. Liu Anian assentiu, sorriu levemente e disse. Opção 3, fugir daqui. Você pode ganhar sua liberdade. Mas se falhar, terá que ficar conosco para sempre.
Eu as vi se entreolharem e então sorrirem maldosamente. Sabia que a opção 3 era algo impossível de realizar, mas ela ainda queria apostar. Escolho a 3. Liu Anian sorriu sedutoramente. Parece que você realmente quer muito sair daqui. Olhei para ela firmemente. Claro, fui trazido para cá por vocês sem motivo algum. Se não fugir logo, ficar aqui não seria coisa de maluco? Mas será que você não gosta da gente? Nós não somos piores que Shen Yongmi, certo? Tudo bem, não precisa se forçar. Vocês duas são realmente lindas. Também estou muito interessado, mas não quero me machucar de novo. Machucar? Por que você se machucaria? Nós duas estamos completamente dedicadas a você. Gostamos de você, não é mesmo? Não é, irmã? Liu Anian abraçou o braço de Liu Huyan e a balançou perguntando. Liu Huyan olhou para Liu Anian com um sorriso e disse, claro que sim. Naquele dia, quando você a viu no banquete, me disse que se apaixonou por ela. Na época, fiquei um pouco irritada. Você ousou se apaixonar pela mesma pessoa que eu. Mas eu só gosto dela de forma simples. Liu Anian fingiu ser fofa e bancou a inocente. Pois é, se não fosse assim, eu deixaria você se aproximar dela? Liu Huyan disse com um ar de orgulho. Mas, irmã, você não me deixou ficar grudada nela? Eu só estava com medo de você naquela hora. Naquele momento você ficou me olhando, eles já estavam se tratando como se eu fosse invisível. Ei! Vocês podem me desamarrar primeiro? Gritei para elas. Foi então que Liu Huyan se virou para me olhar. Ah, desculpa, acabei esquecendo disso, querido. Liu Huyan cobriu a boca com a mão, fazendo uma expressão de surpresa. Então ela se levantou de cima de mim, foi até a cama, remexeu debaixo dela por um tempo e depois levantou a cabeça para me olhar. Querido, que tal irmos tomar café da manhã juntos? Também estou com muita fome. Vamos juntos, baby. Liu Huyan e Liu Anian me olhavam com carinha de fofas. Mas café da manhã? Sério? Eu estava planejando fugir daqui. Vocês não disseram que iam me deixar fugir? Perguntei. Liu Anian fez bico. É claro que dissemos que você pode fugir daqui. Mas também dissemos que você tem que se tornar nosso namorado. Liu Huyan me olhou com um sorriso sedutor. Deixar você fugir daqui não significa que vamos te soltar de boa vontade, querido. Além disso, namorar a gente é obrigatório, não tem outra opção, querido. Depois de ouvir a explicação das duas, fiquei sem palavras. Então quer dizer que o poder de interpretar tudo está totalmente nas mãos de vocês duas. Então, eu escolher ou não, ou o que eu fizer. Que diferença faz? Tá bom, vocês estão certas. Agora me desamarre logo. Preciso me arrumar. Minhas palavras as deixaram perplexas por um instante. Elas se entreolharam, ambas com expressão de incredulidade. Depois de 2 segundos de choque, elas se viraram para mim ao mesmo tempo. Você é muito interessante. Você é um safado. Dito isso, Liu Huyan desamarrou as cordas que me prendiam. Finalmente, senti que havia recuperado minha liberdade. Olhei ao redor do quarto e finalmente encontrei minhas roupas. O casaco e a calça estavam normais. Mas a camisa de baixo estava cheia de marcas de batom. Contei rapidamente a quantidade de marcas de batom. Eram exatamente 99 marcas. Virei para olhar Liu Huyan e Liu Anian. Essas duas garotas são realmente incríveis. Pulei da cama no chão e fui vestir minhas roupas. Claro, desisti da camisa de baixo. Se eu usasse aquilo e alguém visse, iam achar que sou um pervertido. Vamos tomar café da manhã, baby. Liu Anian chamou com voz suave. Rápido, meu estômago está roncando. Liu Huyan veio e pegou minha mão, me puxando para fora. Fui puxado por ela para fora correndo. Espera, eu também, meu baby. Liu Anian correu atrás de nós. E então segurou minha outra mão. Assim, fui levado por elas duas correndo pela mansão, atravessando corredores longos e o jardim externo. Fui levado por elas até a sala de jantar. Sirva a comida, mordomo. Liu Huyan ordenou a um garçom ao lado. Sim, senhorita. Um tilintar de campainha. Dezenas de homens de terno preto entraram na sala de jantar. Cada um deles carregava um prato de comida. Então eles colocaram os pratos na mesa um por um. Observei atentamente esses homens servindo. Todos pareciam ter treinamento em artes marciais. Se eram garçons servindo, pareciam mais seguranças. Aliás, eu acabei de dizer que vou. Calhe a boca. Liu Huyan e Liu Anian disseram ao mesmo tempo. Então Liu Huyan largou os hachis e falou suavemente. Eu sei o que você vai fazer. Vá. Levantei-me do assento e, ao mesmo tempo, peguei uma faca de mesa e a escondi no corpo. Então fui ao banheiro. Quando cheguei, vi que havia uma porta aberta no jardim. E dava para o lado de fora. Se eu fosse por ali, poderia escapar. No banheiro. Aliviei a bexiga, sentindo um grande alívio. Depois,
segurando a calça, saí do banheiro. Observando ao redor e vendo que não havia ninguém, fui cuidadosamente até o jardim. Olhei em volta e não vi ninguém. Ótimo, murmurei baixinho. Então saí correndo em direção à porta aberta. A porta estava cada vez mais perto e maior. Já estava ao alcance. Liberdade, vou ter minha liberdade. Corri como um louco em direção à porta. Naquele momento, usei toda a força que tinha para impulsionar minhas pernas a correrem em alta velocidade. De repente, rasgou. Um grande buraco se abriu na minha calça. Senti apenas meu meio ficar mais fresco. No último instante, finalmente consegui sair correndo do jardim e chegar do lado de fora. Nesse momento, senti que era um pouco surreal. Será que escapei tão facilmente assim? Elas não vão mandar ninguém me perseguir? Embora minha mente estivesse cheia de perguntas, eu não pretendia parar. Este jardim era cercado por uma floresta. Eu não pretendia fugir pela estrada principal, pois certamente seria pego por eles. Então, mergulhei direto na floresta ao lado. Enquanto corria, olhava para trás, com medo de que alguém estivesse me perseguindo. Mas, ao olhar para trás, vi que não havia ninguém. Então, fiquei mais tranquilo e continuei correndo. Depois de mais alguns minutos, comecei a não aguentar mais correr. Ofegante, diminuí o passo e comecei a andar. Embora eu não soubesse exatamente onde estava, acreditava que, se continuasse andando, certamente conseguiria sair dali. Nunca imaginei que, depois de andar por meia hora, chegaria a uma praia. Exausto, desabei sentado na areia. Olhando ao redor, vi um oceano sem fim à minha frente. Ao longe, algumas nuvens brancas e gaivotas, além das ondas que batiam no horizonte e alguns golfinhos saltando. Não, você está brincando comigo? Como é que fui parar à beira-mar? Olhei incrédulo para tudo aquilo. Eu estava claramente em uma cidade no interior, para não falar do mar, normalmente nenhum lago se via. E, no entanto, saí correndo da floresta. A primeira coisa que vi foi um oceano infinito. Isso é razoável? Isso é completamente absurdo. E, mais crucial ainda, a cidade onde eu morava ficava a pelo menos 300 quilômetros da costa mais próxima. Onde diabos eu fui parar desta vez? Gritei para o céu, esperando que alguém ouvisse minha voz e me levasse embora. Mas a pessoa que eu esperava não chegou. Em vez disso, vi um helicóptero de transporte se aproximar ao longe e pairar sobre minha cabeça. O helicóptero passou lentamente e depois pousou em uma área de areia plana não muito distante. Observei o helicóptero tocar o chão. Sem saber o que estava acontecendo agora, fiquei boquiaberto no momento em que a porta do helicóptero se abriu. Querido, o que você veio fazer aqui? Liu Huyan desceu pela porta do helicóptero e correu em minha direção. Querido, por que não tomou café da manhã? Por que veio sozinho para cá, sem nem me avisar? Que travesso! Liu Huyan se agachou na minha frente e cutucou minha testa com o dedo. Levante-se, bebê. A praia não é lugar para ficar sentado por muito tempo, não é limpo. Liu Anian correu e me ajudou a levantar. Não resisti e me levantei com a força dela. O que houve, querido? Por que não fala nada? Liu Huyan franziu a testa e me olhou. Respirei fundo e sorri com resignação. Vamos voltar para o café da manhã. Estou com fome. Isso mesmo, bebê. Vamos embora. Liu Anian segurou minha mão e me levou em direção ao helicóptero. Liu Huyan me seguiu, olhando para os grãos de areia na parte de trás das minhas calças sociais. E também para o rasgo, e a cueca por baixo. Mordomo, prepare imediatamente um conjunto das minhas roupas. Liu Huyan falou ao celular. Sim, senhorita, já providenciarei. Entramos no helicóptero. Fui colocado entre Liu Huyan e Liu Anian no assento. Ambas seguravam um dos meus braços. Liu Anian apenas segurava, sem fazer mais nada. Mas Liu Huyan, não sei porquê, ora queria se encostar em mim, ora não. Notei esse pequeno gesto sutil dela. Mas não perguntei. O helicóptero voou para o alto, e olhei para a paisagem lá fora. Era uma bela ilha cercada por mar por todos os lados. A ilha era repleta de palmeiras tropicais e vários outros tipos de árvores comuns. No lado nordeste da ilha, havia uma mansão. Eu sabia que devia ser o lugar onde acordei hoje. Quem diria, balancei a cabeça com um sorriso amargo, murmurando sem parar. Liu Huyan sorriu com presunção. Não esperava que não tivesse para onde fugir, não é? Liu Anian, ao ouvir a irmã, imediatamente abriu um sorriso. Pensamos bem nisso. Aqui é impossível você escapar. Olhei para a bela paisagem da ilha lá fora, sem saber se devia rir ou chorar. Primeiro, sou expulso do grupo Re. Depois, o caso da minha esposa. Agora, inexplicavelmente, sou alvo de 2 garotas. E ainda sou trazido para esta ilha. Se minha vida fosse uma série de TV, com certeza seria uma comédia de situação. Não acho que seja impossível escapar, eu disse com uma risada.
Já pensou em um jeito de lidar com isso? Liu Huyan perguntou curiosa, como esperado do meu bebê. Mesmo numa situação dessas, consegue pensar em um jeito de fugir. Que inteligente! Liu Anian disse sorrindo. Pensar em um jeito? Impossível. Estou completamente perdido, nem sei onde estou agora. O que acabei de dizer? Não passou de teimosia de quem não quer admitir a derrota. Mas também não desisti. De qualquer forma, elas não vão me prender. Nesta ilha, também não tenho preocupações. Tenho tempo de sobra para pensar em um jeito de escapar. Mas será que eu realmente quero fugir? Olhei para os rostos frios e belos delas. Tendo-as tão próximas de mim, esse tipo de vida também não deixa de ser um prazer. Impossível, ri com desdém. Desistir tão rápido assim? Isso é realmente decepcionante. Liu Huyan sorriu, seus olhos cheios de aquele ar de superioridade de quem ganhou o controle. Será que isso também fazia parte do seu plano? Estou com a cabeça confusa. Liu Anian tocou a própria cabeça, fez bico e, confusa, e elas duas. Não precisam de um barco ou um avião, e eu estava bem ali em um helicóptero. De repente, enlacei o pescoço de Liu Huyan e a levantei do assento. Então, do forro interno do meu terno, peguei a faca de mesa. Coloquei a faca de mesa no pescoço de Liu Huyan e gritei: sequestro! Os seguranças do helicóptero puderam ver minha ação repentina. Todos se aproximaram de repente. Não se aproximem, ou não posso garantir a vida dela. Apertei a faca contra o pescoço de Liu Huyan e os ameacei. Por um momento, nenhum dos seguranças ousou se aproximar. Querido, o que você vai fazer? Não machuque minha irmã. Liu Huyan disse preocupada. Tentou se aproximar. Não se aproxime. Apertei ainda mais a mão. Agora era visível a marca que a faca de mesa deixou no pescoço de Liu Huyan. Liu Anian viu isso e também não ousou avançar. Liu Huyan estava sob meu controle. Ela olhou de lado para mim, com um sorriso estranho nos lábios. Que querido adorável. Ter essa coragem toda. Ainda assim, você está fingindo. Eu olhei para ela incrédulo. Nesse momento, ela ainda mantinha um sorriso doentio. O que você quer, querido? Se esse é o seu plano, pode ao menos não machucar minha irmã. Querido, comandante, leve-nos até o centro de Jingua. Liu Anian gritou para o piloto na cabine. Sem problemas, senhorita. O piloto respondeu afirmativamente. Assim que ele concordou com o meu pedido, pude sentir claramente a direção do avião mudar. Bom, muito bom. Continuei segurando o pescoço de Liu Huyan. Sabia que não era hora de relaxar. Querido, você pode soltar minha irmã? Isso é muito perigoso, ok? Liu Anian perguntou franzindo a testa. Me soltar? Impossível. Finalmente consegui. Uma oportunidade dessas, não vou desistir. E essas duas queridas ficam me olhando. Se eu soltar, com certeza vão avançar todas de uma vez. Aí quem estaria em perigo seria eu. Essas duas garotas são assustadoras demais. Não consigo imaginar o que aconteceria se eu caísse nas mãos delas de novo. Impossível. Só quando chegarmos ao lugar, eu disse alto. Liu Huyan mexeu o pescoço. Por favor, querido, assim você me deixa muito desconfortável. Pode mudar de posição. Olhei para Liu Huyan. Só então percebi que seu pescoço já estava marcado de vermelho pela pressão. Tudo bem, não se mexa. Murmurei e lentamente afrouxei minha mão que a prendia. Coloquei minha mão sobre o peito dela. Dessa forma não vou machucá-la. A mão do querido é tão boa. Liu Huyan disse provocativamente. Em seguida, soltou um gemido sensual. Liu Anian, vendo a irmã assim, ficou um pouco agitada. Querido, não aproveite para pegar nas coxas dela. Eu ainda não tive chance. Fiquei sem graça. Com tudo isso, quem é que vai pensar nisso? Meu único pensamento agora é fugir daqui. Irmã, não seja assim. É a primeira vez que sou abraçada assim por um querido. A sensação é muito boa. Liu Huyan disse com voz suave e expressão de êxtase. Tudo bem. Mas não se esqueça de mim por causa dela. Liu Anian fez bico. Fique tranquila, irmã. Ah, você pode apertar um pouco. Liu Huyan segurou minha mão, tentando fazer com que eu a amassasse. Fiquei um pouco desconfortável. Assim não parece certo. Ela olhou para baixo. Ei, não exagere. Estou só te sequestrando. Falei sério. E daí? Quem disse que sequestradores têm que ser tradicionais? Liu Huyan disse de forma sedutora. Que bom. Liu Huyan gemeu e olhou para Liu Anian do outro lado. Liu Anian fez bico, vendo a irmã tão satisfeita. Era raro vê-la assim. Ah, que coisa! Liu Anian resmungou e virou as costas, emburrada. Olhei para os seguranças à minha frente. Eles viam aquilo e não reagiam. Ei, vocês aí!
Os seguranças me olharam sem falar. Estou falando com vocês. Por que estão parados como estátuas? Ficam aí parados. Vocês são seguranças ou não? Foi você que nos ameaçou, dizendo que ia cortar o pescoço da patroa. Ouvindo aquilo, suei frio. O que foi, querido? Acha que eles não estão bons? Liu Huyan perguntou. Claro que sim. Eles são seus seguranças, mas sua vida está nas minhas mãos. Eles nem tentaram te tirar daqui. Estou muito decepcionado com esses seguranças. Embora eu saiba que, se esses seguranças fossem competentes, isso também seria ruim para mim. Mas eu sou assim. Se vejo algo que me incomoda, tenho que falar. Liu Huyan ergueu o olhar para mim. No rosto dela ainda havia um sorriso satisfeito. Fui eu que pedi para eles não se mexerem. Eles são os melhores seguranças do mundo que meu pai contratou para mim. São tão obedientes. Os melhores seguranças. Dei um sorriso de desdém. A atuação desse pessoal é totalmente diferente dos seguranças que eu contratei antes. Não sei como eles se tornaram os melhores seguranças do mundo. Liu Huyan terminou de fazer seu bico quieta. Virou-se. Bebê, não duvide, eles são realmente os melhores seguranças do mundo. Eu garanto a você. Não acredito, sacudi a cabeça. Meus olhos estavam cheios de desprezo por eles. Pelo que vi, assim que o avião pousar na cidade de Jingua, vou sequestrar Liu Huyan e descer primeiro, depois os deixo aqui sem poder se aproximar. E no final, vou fugir correndo, não é? Foi o que pensei e o que planejei fazer. Querido, você realmente não acredita? Liu Huyan me olhou com um sorriso sedutor. Não disse nada, mas meus olhos deixavam claro que não acreditava. Antes que eu pudesse reagir ao que aconteceu, fui dominado e a faca de jantar foi tomada. Agora acredita, querido? Fui imobilizado pelos seguranças, sem conseguir me mexer. Se eles são tão fortes, por que só agiram agora? Perguntei incrédulo. Hehe. Assim não teria graça. Liu Huyan sorriu mostrando os dentes enquanto me olhava. Nesse momento, me lembrei de tudo que ela tinha feito até agora. Parece que ela não estava mentindo. Só que essa garota maluca usou esse jeito para alcançar seus objetivos. É simplesmente assustador. Os seguranças me pressionaram contra o assento. Liu Huyan e Liu Huyan sentaram na minha frente e me olharam. Então, ainda quer fugir? Liu Huyan me olhou com orgulho. Seu sorriso proclamava a vitória dela. Você foi tão impulsivo agora há pouco. Fazendo isso com a minha irmã. Ainda bem que a faca de jantar não era afiada, senão as consequências seriam imprevisíveis, querido. Liu Huyan disse fazendo bico, com um tom de reprovação. Olhei para as duas e sorri amargamente. Mesmo que eu quisesse fugir agora, conseguiria? Liu Huyan moveu os lábios vermelhos. Inclinou a cabeça e disse, na verdade, não é impossível. Se você fugir escondido enquanto eu e minha irmã dormimos, com certeza não notaríamos. É verdade. Veja, quando você fugiu no café da manhã, não percebemos. Então você com certeza teria chance, bebê. Liu Huyan concordou. Abanei a cabeça com um sorriso amargo. Eu poderia fugir sem que elas percebessem. Mas elas não perceberem não significa que esses monstros não percebam. Realmente não se pode julgar pela aparência. Depois que eu fugir, vocês ainda vão me pegar de volta, igual agora. Disse resignado. Você adivinhou, que esperto. Mas agora não fomos nós que te pegamos de volta, querido. É verdade, bebê, agora mesmo você subiu no avião comigo e com a irmã por vontade própria. Como se eu não subisse, vocês me deixariam ir. Dei uma risada fria. Se você subisse, talvez consideraríamos deixar você ir por alguns dias. Liu Huyan mordeu o lábio vermelho e disse com voz suave. Não quero brincar com a irmã. Liu Huyan abraçou Liu Huyan e se jogou no peito dela, rindo. Não é mesmo? Liu Huyan perguntou com um sorriso sedutor. Não sei o que você quer dizer. Quem sabe o que você quer expressar? O que você pensa é o que eu expresso, não é? Liu Huyan me encarou. Desviei o olhar para evitar o dela. O olhar dessa garota é realmente devorador. Então, para onde vocês estão me levando agora? De volta para aquela ilha? Perguntei calmamente, já preparado para voltar. Liu Huyan balançou a cabeça. Claro que não. Você não disse que queria voltar para a cidade de Jingua? Então já estamos quase chegando. Olhei pela janela, a paisagem lá fora já era terra firme. Por que vocês estão me levando de volta? Vocês não querem que eu vá, não é? Já estou completamente confuso com essas duas garotas. Claro que não vamos deixar você nos deixar, mas por acaso temos uma casa na cidade de Jingua. Então quero levar você para lá. Liu Huyan disse sorrindo, parecendo animada. Essa casa foi comprada pelo meu pai há 1 ano, justamente para podermos morar juntos. Liu Huyan disse sorrindo.
Pelo que vocês estão dizendo, vocês já estavam de olho em mim há muito tempo. Claro, não falei logo? Da primeira vez que eu e minha irmã te vimos naquele banquete, já caímos num abismo de amor sem volta. Aquela cena, eu lembro até hoje. Liu Anyan disse animada, ouvindo a descrição das duas. Tentei me lembrar daquele banquete na minha mente, mas não consigo me lembrar. Ao longo dos anos, para administrar a família He, participei de inúmeros banquetes e festas, grandes e pequenos. Mas se as duas estavam lá, então, certamente tem a ver com o grupo Liu. Pensei com cuidado e finalmente consegui lembrar de algumas informações. Você está falando daquela ocasião de 2 anos atrás? A cerimônia de inauguração do empreendimento imobiliário da Liu. Não sei ao certo sobre essa tal cerimônia de que falas, mas a data foi mesmo há 2 anos. Liu Huyan refletiu e recordou. Há 2 anos? Nessa altura, Shen Youshu ainda era minha namorada. Tudo caminhava para um futuro promissor. Nunca imaginei que eles já estivessem de olho em mim naquela época, mas eu não fazia a menor ideia. Já que vocês estavam de olho em mim há 2 anos, por que só agiram agora? Perguntei, confuso. Naquela altura, você e a sua esposa ainda não estavam divorciados, não é verdade? Eu? Não. Liu Huyan disse calmamente. Naquela época, vocês ainda eram namorados. Ou seja, se nós tivéssemos nos intrometido, não seríamos amantes? Não a ouças, se não fosse eu a impedi-la constantemente. Ela já te teria raptado e trazido para nossa casa há muito tempo. Liu Huyan interveio, desmascarando a verdadeira face de Liu Anyan. Não digas disparates, eu não estava assim tão apressada. Liu Huyan olhou para Liu Anyan com descontentamento. Liu Anyan aproximou-se imediatamente e abraçou Liu Huyan. Desculpa, desculpa. Fui eu que errei, irmã. Não devia ter te desmascarado. Ainda falas? Liu Huyan bufou, zangada. Eu errei. Liu Anyan mostrou a língua a rir. Ao ouvir a conversa delas, suspirei interiormente como a relação entre as duas era complicada. O helicóptero aproximou-se de uma vila e depois aterrou lentamente. Ao observar a paisagem lá fora, percebi que já tinha chegado à vila que elas tinham preparado para mim há 1 ano. Vamos, querido. Liu Huyan estendeu a mão, indicando que eu a segurasse. Sem escolha, segurei-a. Depois, Liu Anyan também segurou a minha mão. Os 3 correram juntos para fora do helicóptero. Então, que tal? Não é mal, aqui. Liu Huyan levou-me a correr para a vila. Fui arrastado por elas duas. Era uma vila de estilo moderno. É realmente grande. Olhei para a vila, impressionado. A gaiola dourada preparada para o nosso bebê. Como podia não ser grande? Se não, não seria bom que tu ficasses apertado. Liu Anyan disse a rir. O que disseste? Que gaiola dourada? Perguntei, franzindo o sobrolho. Liu Huyan e Liu Anyan viraram-se juntas para olhar para mim. E sorriram, dizendo, tu és o nosso canário. Por isso, naturalmente, esta é a tua gaiola dourada. Mas que raio! Como é que me tornei num canário? Fiquei sem saber o que dizer. Olhando para elas, agora tinha passado de namorado delas a canário. Mas o que é isto? Um canário? Estão mesmo a tratar-me como um animal de estimação. Anda, anda. Ainda estou com fome. Liu Anyan puxou-me à frente. A culpa é tua, por andares a fugir para todo o lado. Fizeste com que eu e a minha irmã fossemos procurar-te sem tomar o pequeno almoço. Liu Huyan olhou para mim, descontente. Fui arrastado por elas até a sala de jantar. Tive que suspirar. Quando nos sentamos, um mordomo e criados trouxeram imediatamente os pratos para a mesa. Estes pratos já estavam preparados? Olhei para as iguarias requintadas que chegavam. Sem dizer nada, comecei a comer. Liu Huyan deu uma grande dentada no Napoleão, satisfazendo a sua fome. Claro que sim. No avião, o mordomo já tinha preparado tudo. Pois é. Se não, nós e o bebê teríamos ficado com fome. Ao vê-las a pegar nos pratos na mesa e a comer com elegância. Suspirei interiormente. Realmente, são as herdeiras da família mais rica. Uma cama normal. Tem cerca de 5 metros de largura. A outra é uma cama de água. No meio, há uma cama em forma de estrela cor-de-rosa. Preciso de tantas camas para dormir sozinho? Entrei no quarto e sentei-me na cama normal. Claro que sim. Não achas que ter muitas camas torna o sono mais confortável? Liu Huyan puxou Liu Anyan e sentou-se na cama em forma de estrela do meio. É tão confortável. Liu Huyan deitou-se na cama em forma de estrela, de olhos fechados, com ar de prazer. Ao vê-la deitada, Liu Anyan aproveitou para se deitar ao lado e abraçá-la. Dormir abraçada à irmã é que é confortável. Liu Anyan enterrou o rosto no colo de Liu Huyan, a fazer sons mimados. Parece que ela gosta muito de ti, disse eu, a sorrir. Liu Huyan abraçou Liu Anyan, balançou a cabeça e sorriu, resignada. Pois é, desde pequena que gosta de se agarrar a mim. Então acho que vocês duas combinam bem juntas. O que estás a dizer?
Nós somos irmãs. Não há essa história de irmãs ficarem juntas. Liu Huyan franziu ligeiramente a testa. Liu Anya sentou-se de repente na cama, fazendo beicinho. Quem disse que irmãs não podem ficar juntas? Olha, não estamos juntas e bem agora. Sim, sim, sim. Liu Huyan sorriu, resignada. Ao ouvir a conversa delas, agora tinha certeza. Esta Liu Anya gosta mesmo de Liu Huyan. Nunca imaginei que elas tivessem este tipo de relação. E ainda por cima, eu próprio me vi envolvido com elas. Este mundo é realmente maravilhoso. Então, querido, ainda queres fugir? Liu Huyan levantou-se, veio para o meu lado e abraçou-me. Não me mexi, apenas senti o calor do seu corpo. Liu Anya, ao ver a irmã afastar-se para se aproximar de mim, correu imediatamente e abraçou-me também. Pois é, bebê, ainda queres fugir? Acho que devias simplesmente ficar aqui. Nós não te tratamos nada mal. Olhei para um lado e para o outro. Depois, estendi os dois braços, e de repente, puxei-as para o meu abraço. Elas ficaram surpreendidas com a minha atitude inesperada. Na memória delas, eu nunca tinha sido tão proativo com elas. Pelo menos, não nas últimas horas. Eu gosto de vocês. Hehe, sabia que gostavas de nós, querido. Li Huyan observou-me com satisfação. Nunca imaginei que o bebê finalmente estivesse disposto a dizer o que sentia. Liania sorriu alegremente. Mas eu não queria ser aprisionado, ansiava pela liberdade. Li Huyan e Liane ergueram subitamente a cabeça para me olhar. Não, não. Essa primeira parte da tua frase não combina nada com a segunda. Querido, o que queres dizer com isso? Queres manter-nos penduradas? Li Huyan disse com um certo desagrado, enquanto Liane franzia o sobrolho. Não quero que te afastes de nós. Já que estamos a namorar, temos de ficar juntos para sempre. Querido, entendes? Olhei para Liania, não estava nada surpreendido com aquelas palavras. Não consigo perceber qual é a mentalidade destas duas raparigas. Desde que comecei a namorar, nunca ouvi falar de uma forma de namorar assim. E mesmo que existisse, as duas pessoas não poderiam ficar juntas, sem se separar nenhum momento, pois não? Mas, pensando bem, já que estou a namorar com duas raparigas, o que mais poderia ser impossível? Eu disse que quero liberdade. Não preciso, nem quero, ser o vosso canário. O meu tom foi firme e forte. Li Hui olhou para mim surpresa. Não. Tu és o nosso canário. Sim, és, e também tens de ser o nosso canário. Eu sou um homem de verdade, não preciso de ser o vosso canário, está bem. De repente, gritei com raiva. Li Huyan e Liane assustaram-se com o meu berro. Ficaste tão zangado, será que eu e a minha irmã não merecemos isso de ti? Liane arregalou os seus olhos brilhantes a olhar para mim, incrédula. Não é uma questão de merecer. Eu, um homem grande, ser objeto de pena de vocês duas, não é ridículo. Olhei para elas a questionar. Mas, não estamos a ter pena de ti. Só queremos namorar contigo, não é? Liane apertou a minha mão, com a boca ligeiramente aberta a olhar para mim. Impossível, nunca vou concordar com o vosso pedido. Isto é uma loucura. Numa explosão de raiva, afastei-me delas e fiquei sozinho num canto do quarto. Li Huya não disse nada, apenas me olhava em silêncio. Liane franzia o sobrolho, pensativa. Fui até a cama, abri a janela e respirei fundo. Acalmei-me e comecei a arrepender-me de ter sido talvez demasiado duro com elas. Hesitei interiormente e depois virei-me para me desculpar. Vocês, desculpem. Eu não devia ter. Quando me virei para me desculpar, vi de repente Li Huyan com uma expressão assustadora. À minha frente, segurando um feixe de corda grossa. O que é que vais fazer? Senti um pouco de medo. Achei que estas duas raparigas estavam a ficar estranhas outra vez. De repente, senti uma picada de mosquito no pescoço. E fiquei sem forças, caído no chão. Antes de perder a consciência, vi Li Huyan com a corda a amarrar-me. No último momento, elas duas agacharam-se à minha frente, olhando-me com um sorriso assustador. Querido, já que não queres ser o nosso canário, então só nos resta fechar-te na gaiola dourada. Bebê, não me culpes, também não quero que te magoes. Depois, perdi a consciência. Passado algum tempo, acordei do coma. E descobri que ainda estava no quarto de ontem, com o corpo todo dorido, especialmente uma dor violenta na cintura que era quase insuportável. Lembrei-me de que, antes de perder a consciência, vi Li Huyan com uma corda na mão, as marcas no corpo deviam ser disso. No entanto, o quarto estava silencioso. Li Huyan e Liane tinham desaparecido. Levantei-me da cama. Tentei vestir o fato que estava espalhado no chão, mas descobri que a roupa já estava rasgada. Sem alternativa, abri o armário. Perguntei com cautela, estás sozinha?
Li Huyan sorriu e retorquiu. Se não, quantas pessoas esperavas? Sem paciência para continuar a rodeios, respondi friamente, se não tens nada, vou-me embora. Li Huyan aproximou-se, pousou a mão levemente no meu ombro e disse, sedutora, para onde vais? Aqui não é a tua casa? Querido, fica, está bem. Ri com sarcasmo, está bem, então amarra-me outra vez. Já que fizeste o mesmo ontem. Li Huyan mudou ligeiramente de expressão e disse suavemente, eu fiz aquilo por impulso. Antes de terminar a frase, Liane entrou também no quarto, vestindo um uniforme escolar branco com meias brancas, parecendo inocente e encantadora. Querido, talvez fossemos um pouco excessivas ontem. Ela fez beicinho, com uma expressão de vítima. Embora estivesse confuso sobre o que realmente tinha acontecido na noite anterior, a dor intensa na cintura fez-me perceber a gravidade da situação. Digam-me, o que é que preciso de fazer para ir embora? Li Huyan e Liane trocaram olhares. Li Huyan perguntou friamente, tencionas ir embora e não voltar? Claro, respondi sem hesitar. O sorriso de Li Huyan desapareceu instantaneamente e ela disse friamente. Então é melhor tirares essa ideia da cabeça. Não vamos deixar-te ir, querido. Liane, ao lado, ergueu a perna coberta com a meia branca a provocar-me e perguntou, numa voz doce, o que achas do meu visual hoje? Não está suave? Eu permaneci impassível. Li Huyan olhou para mim, sem perceber por que eu estava tão resistente a elas. Depois de pensar um momento, ela disse, está bem. Se você realmente quiser voltar, também pode. Mas o quê? Perguntei imediatamente. Todos os dias, às 9 da manhã, pode sair, mas tem que voltar antes das 6 da tarde. Liu Huyan sorriu com orgulho. Dei um sorriso amargo. Parece que não tenho como escapar, né? Liu Anian segurou meu braço e disse com doçura. Claro que não vou deixar você ir embora, querido. Pesei os prós e contras e achei que dava para aceitar. Então concordei com a cabeça. Em seguida, Liu Huyan propôs a segunda condição. Todos os dias, você tem que satisfazer um pedido nosso. Senão, não pode sair. Perguntei. Então vocês podem pedir algo impossível todos os dias? E me prender aqui para sempre. Liu Huyan respondeu com um sorriso. Não vamos. Nossos pedidos são coisas que você consegue fazer, e se comportar bem, vamos deixar você ficar mais tempo lá fora. Pensei por um momento e finalmente concordei com as condições, planejando secretamente como usar esse tempo para ganhar mais liberdade. Liu Huyan se aproximou de mim satisfeita e disse suavemente, já que concordou, então tá combinado, sem voltar atrás. Depois mencionei que precisava resolver o divórcio, e Liu Anian ficou animada na hora, querendo ir comigo, mas recusei a ajuda delas. Disse que era um assunto particular entre eu e Shen Oushu. Liu Huyan e Liu Anian ficaram um pouco chateadas, mas no fim aceitaram meu pedido. Quando ia ligar para o detetive particular, percebi que meu celular tinha sumido. Perguntei a Liu Huyan nervoso. No fim, descobri que o celular ainda estava na mansão na ilha, e o mordomo estava trazendo de helicóptero. Ouvindo isso, suspirei resignado. Esperando o celular chegar, fiquei sentado sozinho na sala enorme. O sofá de 10 metros parecia ainda mais vazio. Liu Huyan e Liu Anian já tinham ido embora. A mansão enorme ficou só comigo, claro, além do mordomo e alguns criados. O ar estava cheio de tédio e frieza. Logo depois, uma senhora de meia-idade elegantemente vestida entrou na sala. Com um sorriso no rosto, segurando um celular nas mãos. Sua roupa e postura eram idênticas às do mordomo da mansão. Como se fosse minha cópia. Jovem mestre. Aqui está o seu celular. Ela me entregou o aparelho. Peguei o celular e agradeci educadamente. Obrigado. A senhora sorriu levemente e perguntou com um tom de preocupação. Jovem mestre, quer que eu faça uma sopa de veado com pepino do mar para fortalecer? Fiquei um pouco confuso. Por que me dar isso de repente? A senhora sorriu ainda mais com um significado oculto. Jovem mestre, você parece um pálido. Se não se cuidar, vai acabar esgotado. Toquei no meu rosto e brinquei. Está tão na cara assim. Espere aqui, já trago para o senhor. A senhora disse e foi rapidamente para a cozinha, me deixando balançando a cabeça com um sorriso amargo. Resignado, peguei o celular e abri uma mensagem do detetive particular, que dizia. O detetive já tinha entregue o acordo de divórcio para Shen Oushu, mas ela se recusou a assinar, dizendo que eu tinha que resolver pessoalmente. Claro que ela não ia largar fácil. Murmurei para mim mesmo. Com nojo e resignação em relação a Shen Oushu, sabia que ela queria aproveitar para tirar algo, mesmo eu estando sem nada agora. Logo depois, a senhora voltou com uma tigela de sopa fumegante e me entregou com um sorriso. Jovem mestre, beba enquanto está quente. Peguei a sopa, soprei levemente o vapor e bebi de um gole. O calor da sopa se espalhou instantaneamente pelo corpo, me revigorando. Muito boa, elogiei sinceramente. A senhora me olhava com um sorriso.
Foi a senhorita mais velha quem pediu especialmente para preparar para o senhor. Dei um sorriso levemente sarcástico. Parece que ainda me tratam como gente. A senhora concordou. Claro, a senhorita nunca se importou tanto com ninguém. O senhor é o primeiro. Balancei a cabeça com um sorriso amargo, cheio de sentimentos confusos. Depois de beber a sopa, senti o cansaço no corpo diminuir bastante, e decidi que era hora de sair. Peguei o celular e mandei uma mensagem para Shen Youxu. Onde você está? Minutos depois, a resposta de Shen Youxu veio atrasada, com um tom de provocação. Finalmente resolveu perguntar. Dei uma risada fria e respondi sem piedade. Para de enrolar, fala logo. Shen Youxu ficou em silêncio por um momento, como se estivesse pensando, e finalmente respondeu. Tá bom. Estou no café do sul da cidade. Você sabe qual é, tá? Respondi brevemente. Quando saí da mansão, já tinha um Maybach esperando do lado de fora. O mordomo abriu a porta do carro respeitosamente. Jovem mestre, por favor. Balancei a cabeça recusando. Não precisa. Vou pegar um táxi. O mordomo, embora surpreso, respondeu respeitosamente. Está bem, jovem mestre. Não queria mais depender dos carros deles, preferia pegar um táxi. Para evitar ser vigiado ou seguido. Com cuidado, entrei no táxi, olhando para trás de vez em quando. Depois de confirmar que ninguém estava me seguindo, relaxei um pouco. Quando cheguei ao café familiar no sul da cidade, as lembranças vieram à tona. Esse era o lugar onde eu e Shen Youxu relaxávamos quando o trabalho estava pesado. Agora, era um símbolo do fim do casamento. Entrei no café e logo vi Shen Youxu sentada perto da janela. Finalmente apareceu. O tom de Shen Youxu era frio, como se os anos de sentimentos já tivessem se desfeito. Sentei-me diretamente e fui direto ao assunto. Você assinou ou não? Não, respondeu Shen Youxu friamente. Não fiquei surpreso. Se ele quisesse assinar, não teria me chamado aqui. O que mais você quer? Casa, carro, ações da empresa. Já te dei tudo, não é suficiente? Shen Youxu permaneceu impassível, exibindo até um sorriso de satisfação. Claro que não. Você sabe que estou criando uma criança agora. Criança. Congelei e depois ri com desdém. Você está brincando, certo? Shen Youxu respondeu sem cerimônia. Não estou brincando. Enquanto falava, um homem empurrando um carrinho de bebê se aproximou. No carrinho havia um bebê que aparentava ter 1 ano. Reconheci o homem de imediato, o novo amor de Shen Youxu. Você está cada vez mais sem vergonha, trazendo ele na minha frente. Eu estava furioso. Shen Youxu e o homem trocaram olhares e sorrisos, sem esconder a satisfação. Esta criança, embora não seja seu sangue, legalmente, você é o pai dela. E com desprezo, sonhe. Shen Youxu não recuou nem um pouco. Há 1 ano, em seu nome, criei um fundo infantil de 10 milhões para esta criança. Agora você precisa sacar esse dinheiro todo ano. Arregalei os olhos, finalmente entendendo que Shen Youxu havia se preparado. Delírio. Levantei-me furioso para ir embora. Mas fui bloqueado pelo novo amor de Shen Youxu. Aonde pensa que vai? Caminhei até Zhou e me aproximei dele. Meus olhos transbordavam de raiva. Quer brigar? Então vamos ver. Zhou não se intimidou, apontou para o meu nariz e ameaçou. Te aviso, se não concordar com isso hoje, não vai sair daqui. Vendo minha arrogância e total falta de medo, ele continuou. Eu treinei 2 anos de luta livre. Lidar com um amador comum como você é moleza. Shen Youxu viu os dois prestes a se enfrentar. Levantou-se apressadamente para intervir. Zhou, aqui é um local público, não se precipite. Enquanto aconselhava, dava a entender para Zhou parar com aquilo. Vendo Zhou finalmente relaxar um pouco, ele voltou sua raiva para mim, acusando. Reqian, aqui é um lugar público. Você não pode ter um pouco mais de classe? Só sabe brigar, brigar. Para que serve? Olhei para a mulher que um dia amei. Agora defendendo outro homem e me tratando com frieza, meu coração estava uma bagunça de emoções. Respirei fundo e disse o que pensava, friamente. Eu fui um idiota cego, ter me interessado por alguém como você. Zhou ouviu isso, ficou com o rosto contorcido de raiva e rugiu. Limpa essa boca. Meu grito chamou a atenção de todos ao redor. Todos os olhares se concentraram em nós. Shen Youxu apressou-se a puxar Zhou, aconselhando. Zhou, não se precipite. Aqui não é lugar. Mas Zhou, feroz, não mostrava intenção de recuar. Hoje, se não concordar, não vai sair. Ele me lançou um olhar desdenhoso. E se eu for, o que vai fazer? Dito isso, empurrei Zhou com força e saí andando. Zhou, provocado, seguiu-me imediatamente. Segurou meu braço. Você não vai a lugar nenhum. Desvencilhei-me dele e disse. Estou avisando, se não soltar, não reclame. Zhou riu com deboche. Bate em mim, vai. As pessoas ao redor se levantaram para observar de longe o conflito.
que estava prestes a explodir. Shen Youshu correu para segurar Zhou, mas ele a empurrou com força e rugiu. Hoje você não foge. Não me contive mais. De repente, balancei o punho e acertei com força o rosto de Zhou. Zhou gritou de dor, cambaleou para trás e quase caiu. Com uma mão no nariz sangrando, ele me fitou com ódio. Os olhos cheios de rancor. Heqian, você enlouqueceu. Shen Youshu gritou e correu para amparar Zhou. Enquanto isso, os curiosos ao redor sacaram seus celulares, alguns até começaram a transmitir o tumulto ao vivo. Ignorei Shen Youshu. Aproveitando a confusão, saí diretamente do café. Sabia que continuar aquela briga não traria benefício algum, só me deixaria ainda mais humilhado. Depois de sair do café, pensei em encontrar um lugar para me acalmar. Lembrei-me do bar que tinha ido antes. Peguei um táxi e fui direto para lá. Ao chegar no bar, o garçom me reconheceu imediatamente e me conduziu respeitosamente para a área VIP. Da última vez, gastei uma fortuna, o que rendeu uma boa comissão para ele. Hoje, vendo meu humor abatido, o garçom especulou em silêncio que esta era outra oportunidade de vender bebidas caras. Presidente He, o que deseja beber hoje? Temos show, Remy Martin, Hennessy. Cortei-o friamente antes que terminasse. Traga uma caixa de cerveja artesanal, um balde grande de gelo e uma tábua de frutas. O garçom ficou um pouco surpreso. Só isso hoje? Isso mesmo. Traga logo. Acenei com a mão, impaciente. O garçom, sem alternativa, acenou com a cabeça e se retirou. Logo, as bebidas chegaram. Lembrei-me dos anos que dediquei a Shen Youshu, e agora ele estava com outro homem, me tratando com palavras tão duras. Tudo isso me parecia tão irônico e decepcionante. Bebi uma garrafa atrás da outra. Senti vontade de urinar e fui ao banheiro. Ao terminar, caminhei até o espelho e lavei o rosto. No entanto, quando me virei para sair, 5 ou 6 homens grandes apareceram de repente na minha frente. Cercando-me, pensei que fosse apenas uma coincidência, todos entrando no banheiro juntos, e tentei contorná-los. No entanto, vários capangas bloquearam meu caminho. O que vocês querem? Eu estava prestes a perguntar. Um deles, que parecia ser o líder, se aproximou e disse: venha conosco. Um amigo quer vê-lo. Quem quer me ver? Não tenho compromisso com ninguém, ri com desdém. O capanga riu friamente. Você sabe quem é. Não faz muito tempo. Você deu um soco nele. Imediatamente entendi quem era. Não imaginei que Zhou teria reunido tantos para me enfrentar. E com sarcasmo. E se eu não for com vocês? O líder olhou para os outros, suspirou. Já que você não quer cooperar, teremos que usar a força. Então vamos ver se vocês têm capacidade para isso. Assim que terminei de falar, agi primeiro e acertei um soco no nariz do líder. Ele segurou o nariz, gritando de dor. Peguem ele. Os outros avançaram imediatamente. Lutei com punhos desferindo golpes, mas um contra muitos é difícil. No fim, fui dominado por eles. Eles me colocaram um capuz à força e me nocautearam brutalmente. Enquanto isso, no escritório da filial da corporação Liu na cidade de Jingua, Liu Huyan processava documentos quando um segurança entrou apressado. Ele disse em voz baixa: senhorita, acabamos de receber notícias de que Heqian foi levado por um grupo de bandidos. Ao ouvir isso, Liu Huyan ergueu-se de repente, como se tivesse levado um choque, e ordenou ansiosamente: enviem alguém agora para encontrar Heqian. O segurança acenou e estava prestes a sair quando Liu Huyan o chamou de volta. Espere. Depois de encontrá-los, primeiro controlem aqueles homens. Quero lidar pessoalmente com isso. O segurança obedeceu imediatamente. Entendido. Os passos de Liu Huyan ecoaram pelo corredor da empresa, cada passo revelando urgência. Apesar de usar uma saia justa preta e saltos altos, isso não diminuiu sua velocidade. Ela abriu a porta da sala de descanso. Seu olhar penetrante fixou-se na pessoa lá dentro. Irmã, algo aconteceu com Heqian. Ao ouvir isso, Liu Huyan pulou da cadeira, o rosto pálido. O que aconteceu? Heqian foi sequestrado por um grupo de criminosos. Já mandei pessoas procurá-lo. Liu Huyan franziu a testa, sua voz transbordando ansiedade e raiva. Então o que estamos esperando? Vamos procurá-lo. Liu Huyan, aflita, pegou rapidamente a bolsa e se preparou para sair correndo. Calma, Liu Huyan assegurou. Ainda não sabemos a localização exata dele. Agir cegamente não adianta. Mas vamos ficar aqui esperando? Perguntou Liu Huyan, inquieta e desamparada. Não se preocupe. A notícia chegará em breve, consolou Liu Huyan com frieza, mas sua testa franzida revelava sua preocupação interior. Para aliviar a ansiedade da irmã, Liu Huyan sugeriu: vamos esperar no carro. Assim que houver notícias, partiremos imediatamente. Liu Huyan concordou com a cabeça.
As duas entraram rapidamente no elevador privativo, descendo direto para o estacionamento subterrâneo. Elas subiram em um Rolls-Royce preto. O motor roncou e o carro saiu rapidamente do subsolo, seguindo em direção a um destino desconhecido. Eu recuperei a consciência aos poucos, ainda tonto e com a visão escura. Minha cabeça estava coberta e meus pés e mãos, amarrados. Raiva e medo se misturavam. Lutei desesperadamente, proferindo xingamentos que ecoavam no espaço fechado. Shen Oushu, seu canalha! De repente, uma luz ofuscante invadiu minha visão. O capuz foi arrancado brutalmente. Pisquei, levando alguns segundos para me adaptar. Percebi que estava preso num pequeno porão. As paredes estavam cheias de decorações baratas. O ar tinha cheiro de umidade e decadência. Acordou. Uma voz familiar e repugnante soou. Shen Oushu entrou, rindo com desprezo, e parou diante de mim, olhando de cima. Aceite minha condição. Se não, cuspi no rosto dele sem hesitar. Shen Oushu ficou chocado, o sorriso congelou no rosto. Rapidamente pegou um lenço para limpar a sujeira. Com uma expressão sombria e aterrorizante. Você está procurando a morte, rugiu. Um olhar cruel brilhando em seus olhos. Então, ele riu com sarcasmo para o capanga ao lado e ordenou friamente. Batam nele. Batam com força. O capanga aproximou-se sem expressão, punhos enormes já cerrados. Olhos brilhando com maldade. Vamos, me bata. Encarei-o sem medo, loucura nos meus olhos. O punho do capanga estava prestes a cair quando de repente passos apressados soaram na porta. Vários homens de terno invadiram rapidamente, em segundos, derrubaram o capanga no chão, dominando-o com destreza. Fiquei pasmo com a cena, incrédulo. Reconheci aqueles homens. Eram os mesmos seguranças que encontrei no avião dias atrás. Como vocês me acharam tão rápido? Pensei, atônito, um arrepio percorrendo minha espinha. Eles estavam me vigiando? Nesse momento, Liu Huyan e Liu Anya entraram lado a lado. Querido, você está bem? Meu Deus, como você ficou assim? Liu Anya correu até mim ao me ver, lágrimas nos olhos, e me abraçou apertado. Os seguranças rapidamente desamarraram minhas amarras. Então pude estender as mãos e retribuir o abraço suavemente. A sensação macia me fez parar por um instante. Um calor invadindo meu coração. Liu Huyan veio até nós, lançou um olhar frio para o capanga que ainda se debatia. Um sorriso irônico nos lábios. Que idiota! Deixar-se ser capturado por esses imbecis. Dei um sorriso amargo. Eles eram muitos. Não conseguiria lidar sozinho. Liu Anya olhou para mim com carinho e tocou meu rosto suavemente. Querido, o mundo lá fora é muito perigoso. Assenti, com a gratidão transbordando em meu rosto. Obrigado. Se vocês não tivessem chegado a tempo hoje, eu teria. Liu Huyan interrompeu minhas palavras friamente. Eles vão pagar. Ela se aproximou do homem grande que estava sob controle dos seguranças, com um olhar afiado como uma lâmina. Virem ela. Os seguranças imediatamente viraram o homem grande, deixando-o de bruços no chão. Quem ousa mexer com alguém meu? Este é o resultado. A voz de Liu Huyan penetrou como uma faca de gelo, cada pisada carregada de fúria e frieza infinitas. Ela só parou quando o homem grande desmaiou de dor. Livrem-se dela. E queimem os sapatos também. Liu Huyan deu a ordem friamente, e os seguranças a executaram imediatamente, carregando rapidamente o homem grande desacordado para fora. Observando tudo aquilo, senti um arrepio no coração. A frieza e a determinação de Liu Huyan me fizeram perceber que essa mulher era muito mais assustadora do que eu imaginava. No entanto, quando Liu Huyan se virou, toda a severidade em seu rosto desapareceu. Ela segurou minha mão suavemente e disse com doçura, vamos, querido, vamos para casa. Assenti em silêncio e a segui para longe daquela vila que me causava frio e medo. Assim que entrei no carro, Liu Huyan falou de repente, esta noite você dorme comigo. Antes que eu pudesse responder, Liu Anya disse, manhosa, não pode. Eu também quero dormir com a irmã. Liu Huyan a olhou friamente, com uma voz de autoridade inquestionável. Hoje não é para fazer bagunça, irmãzinha. Liu Anya olhou para o olhar severo da irmã e só pôde calar a boca obedientemente. Assenti com um sorriso amargo, resignado. Eu sabia que já não tinha mais o direito de recusar. Liu Huyan acabará de sair do banheiro. Gotas de água brilhavam em seus fios de cabelo azul, caindo sobre os ombros. Com a umidade do banho recente, uma toalha branca envolvia firmemente seu corpo, revelando apenas um pouco de sua pele alva. Exalava um aroma fresco. Mesmo sem maquiagem, ela continuava linda, perdendo um pouco da frieza, mas ganhando mais suavidade. Ela veio até mim, com um leve descontentamento nos olhos. Querido, vai tomar um banho, está bem. Olhei para ela, com um cansaço estampado no rosto. Já vou. Agora não estou afim.
Querido, você está todo sujo. Mesmo não sendo seu cheiro. Aqueles desgraçados te deixaram nesse estado. Vai lavar logo. Eu sabia que estava meio desajeitado. Mas não gosto de sempre seguir ordens dos outros. Então me levantei, fui para meu quarto e tranquei a porta. Liu Huyan bateu do lado de fora. Mas não liguei. Deitei na cama, peguei o celular e vi o comprovante de divórcio enviado pelo tribunal. Eu e Shen Youshu finalmente tínhamos terminado de vez. Olhando o saldo da conta, apenas uns R$100, sabia que sem as irmãs Liu, minha vida seria muito difícil. Querido, se você não for tomar banho, vou ficar brava. Assenti, já vou. Liu Huyan sorriu e me deu um beijo leve na bochecha. O toque quente fez meu coração tremer um pouco. Entrei no banheiro. Lavei-me cuidadosamente. Quando me enxuguei e fiquei em frente ao espelho, o reflexo ainda era aquele homem cheio de confiança. Sorri para mim mesmo no espelho e suspirei. Puta merda, ainda sou tão irresistível. Envolto na toalha, saí do banheiro pronto para voltar ao quarto. Quando Liu Huyan me chamou de repente, querido, aonde você vai? Ela já tinha trocado de roupa, vestindo um body preto e sexy, maquiagem impecável, com o tecido do peito revelando curvas sugestivas. Ela veio até mim, colocou a mão suavemente no meu peito e deslizou-a para baixo, acariciando. Não combinamos que você dormiria comigo hoje. Ela me olhou sedutoramente, seus dedos beliscando levemente meu abdômen. Vendo-a assim, senti uma onda de desejo. Ela tinha me salvado hoje, o que me fez sentir gratidão. Então, sem hesitar, abracei Liu Huyan. Seu corpo tremeu levemente em meus braços, e um rubor subiu em seu rosto. O que foi, querido? Não consegue mais se segurar. Liu Huyan riu baixinho. Sorri, sabendo que era uma boa oportunidade. Então falei. Liu Huyan, tenho algo para te dizer. Mas ela colocou o dedo suavemente sobre meus lábios e sussurrou. Eu sei o que você está pensando. Não tenha pressa, está bem. Ela pegou minha mão e me levou em direção ao quarto. A luz da manhã entrava pelas cortinas. Abri os olhos lentamente. Liu Huyan estava ninhada ao meu lado, dormindo profundamente. A paixão da noite anterior ainda deixava um leve perfume de carinho no ar. Massageei meu abdômen dolorido e pensei comigo, parece que ando precisando de mais exercícios ultimamente. Nesse momento, Liu Huyan também acordou, apoiando-se preguiçosamente no meu ombro. Querido, você mesmo tomou a iniciativa de me contar algo. Estou muito curiosa para ouvir. Disse, sério. Não me conformo em ter sido expulso pela família He. Quero me reerguer, começar meu próprio negócio. Liu Huyan ouviu e pensou por um momento. Ela olhou para mim com uma expressão enigmática, que me impediu de entender seus pensamentos. Após um breve silêncio, Liu Huyan finalmente falou. Então você quer empreender, não é, querido? Assenti, isso mesmo. Liu Huyan sorriu e disse, já que meu querido quer empreender, então eu com certeza apoiarei você. Essa frase me aliviou, me senti sortudo. Posso te dar 1 bilhão como capital inicial. Se a empresa for bem administrada, posso até investir mais. Eu estava animado. Mas o tom de Liu Huyan mudou de repente. No entanto, o quê? Eu fiquei nervoso. Eu preciso ter 90% das ações, e o conselho será indicado por mim. Liu Huyan disse, me olhando com orgulho. Eu ri com desprezo. Que piada. Achei o pedido dela absurdo. Liu Huyan me olhou chocada. O que você disse? Eu disse que não aceito suas condições. Falei firmemente. Liu Huyan ficou furiosa. Reqian, sem mim você não consegue nada. Eu sorri com desdém. Consegui reconstruir a família He do zero. Criar glória novamente não é difícil. Do zero? Você acha que é tão fácil assim na realidade? Liu Huyan riu com desprezo. Então ela desceu da cama, foi até o armário e começou a escolher roupas. Não me subestime. Quando o grupo He estava à beira da falência, não fui eu quem o salvou. Liu Huyan pegou uma peça do armário. Vestiu um top de renda vermelho e combinou com uma mini saia e meia calça preta. Ficou instantaneamente cheia de sedução. Isso eu admito, você é realmente boa. Mas começar do zero e assumir uma empresa à beira da falência são coisas completamente diferentes. Eu bufei. Então você acha que não tenho capacidade para isso? Não foi isso que quis dizer. Liu Huyan sentou-se em frente ao toucador e começou a se maquiar. Só acho que com esses 1 bilhão, você conseguiria fazer as coisas com mais facilidade, não é? 1 bilhão, realmente não é um valor pequeno. Quando assumi o grupo He, o capital de giro nem chegava a 5 milhões. Se tivesse 1 bilhão, acho que o grupo He hoje seria um gigante. Liu Huyan retocou a maquiagem no espelho, contendo a raiva. Quando a recusei há pouco, ela quase perdeu o controle. Ela não entendia por que, depois de me oferecer uma condição tão boa, eu não aceitava. Eu acredito que você consegue chegar lá. Então agora tem 1 bilhão na sua frente. Por que não aceitar?
Eu fui para o lado, peguei minhas roupas e me vesti. Esse 1 bilhão é uma tentação e tanto. Mas não posso aceitar suas condições. Por quê? Liu Huyan parou o que fazia e perguntou. Você sabe como a família He me expulsou? Conte-me. Liu Huyan se virou e me olhou com interesse. Fui eu quem levantou o grupo He do zero e o fez crescer. Mas no final, como eu não tinha nenhuma ação, fui expulso pelo conselho com um único voto. Assim, fiquei sem nada. O que você está propondo agora é diferente do que a família He fez. Minhas palavras eram acusadoras. Mentira! Como pode me comparar com aquelas pessoas da família He? A voz de Liu Huyan estava um pouco irritada, sua boca se abriu ligeiramente, mostrando os dentes brancos. Não foi isso que eu quis dizer. É só que não me sinto segura. Não quero passar por aquilo de novo. Falei devagar, com expressão sombria. Liu Huyan entendeu minha preocupação, mas também não podia me dar todas as ações. Ela sabia que, com minha capacidade, com esse 1 bilhão, eu logo me livraria dela. Isso era algo que ela jamais poderia aceitar. Ela finalmente me conseguiu. Como poderia me deixar escapar facilmente? Ainda assim, ela queria me dar uma chance. Então, vou mudar a condição. Qual condição? Arrumai minhas roupas. Virei-me e olhei para Liu Huyan, com um pouco de expectativa no olhar. Metade das ações para cada um, mas os membros do conselho serão definidos por mim. Na visão de Liu Huyan, essa era uma grande concessão da parte dela. Era o máximo que podia fazer. Eu balancei a cabeça. Liu Huyan olhou para mim e soube que não daria certo. Não vou aceitar suas condições, a menos que você me dê o controle total da empresa. Já fiz uma grande concessão. Por que você ainda não está satisfeito? Liu Huyan disse com expressão séria. Ela me encarou, a raiva crescendo dentro dela. Concessão? Para mim, sua condição não é diferente da anterior. Falei com indiferença. He Qian, você tem certeza de que não aceita essa condição? A voz de Liu Huyan era fria e lenta. Olhei para ela com desdém. Para eu aceitar, você precisa me dar o controle total da empresa. Claro, você pode ficar com a parte correspondente das ações. Liu Huyan de repente soltou uma risada fria, sua expressão se distorceu instantaneamente, os músculos do rosto tremendo. Sua risada foi aumentando. Senti a torção interior dela, olhei-a com tensão. Sabia que ela ia ficar anormal de novo. Querido, quero que você fique ao meu lado para sempre. A voz de Liu Huyan foi ficando cada vez mais louca. As palavras saltavam uma a uma de sua boca. De repente, ela me deu um tapa no rosto. Pá! Senti dormência no rosto. Louca! Você está realmente louca! Olhei para ela com medo, recuando. Louco! Você é realmente louco! Olhei para ela com medo, enquanto ela recuava. Querido, você vai me deixar, não é? Liu Huyan perguntou friamente, com um olhar penetrante. Percebi que precisava reagir, ou seria tarde demais. Não se aproxime! Peguei um vaso e ameacei. Querido, você está me ameaçando. Liu Huyan deu um tapa que quebrou o vaso, e um corte vermelho e brilhante apareceu no meu braço. Gritei de dor. Como se acordasse metade com meu grito, a loucura no rosto de Liu Huyan foi desaparecendo gradualmente, e ela perguntou com preocupação. Querido, está doendo muito? Mas notei que a loucura em seu rosto não tinha desaparecido completamente. Saia daí! Gritei, empurrando-a para tentar fugir pela porta. Mas descobri que a porta estava trancada, e não importava o que eu fizesse, não abria. Quer fugir? Mas não vai conseguir, querido. Liu Huyan veio andando em minha direção, passo a passo. Então senti uma pontada no pescoço, e minha consciência foi ficando turva. Não tente fugir, querido. Você vai ficar comigo para sempre. Senti meu corpo ficar tão quente, como se estivesse todo banhado pelo sol de verão. Ao meu redor, só havia um perfume floral maravilhoso. De repente, senti a temperatura ao redor subir, como se estivesse dentro de uma sauna. Suor escorria sem parar. Estou com tanto calor! Minha voz murmurou, meu corpo queimando como fogo. Aos poucos, essa sensação de queimação finalmente passou. Senti que estava aliviado. Abri os olhos. E vi Liu Ane agachada na minha frente, com seus 2 coelhinhos brancos me encarando adoravelmente. De repente, recuei como se tivesse levado um susto. Não se aproxime! Falei com medo. Liu Ane fez biquinho. O que foi? Só vim dar uma olhada. Por que está agindo assim comigo? Não sou um lobo mau para te comer. Não é um lobo mau. Você é um tigre de bengala puro sangue. O tipo que me engole inteiro. O quê? Por que você me descreve tão ferozmente? Liu Ane disse, colocando as mãos na cintura, com uma expressão de desagrado. Toquei minha cabeça e só então notei 2 marcas de corda em minhas mãos. E agora eu estava com a cintura amarrada por uma corda, imóvel. Por que vocês me amarraram de novo? Perguntei, olhando para a corda ao redor do meu corpo. Isso foi a irmã que fez, não tenho nada a ver com isso.
Liu Anian rapidamente se distanciou da situação. Fiquei sem reação. Agora não queria mais saber se ela tinha ou não algo a ver com isso. Só queria sair dessa situação o mais rápido possível. Já que não foi você, então me ajude a desamarrar a corda. Liu Anian deu uma risadinha dengosa. Hehe, mas não posso ajudar de graça. O que você quer que eu faça? Perguntei com um pouco de ansiedade. Liu Anian revirou os olhos, sorriu, e apontou para o próprio rosto com o dedinho delicado. Me dá um beijo e eu ajudo. Soltei uma risada fria. Só isso? Não é muito fácil? Estica o rosto aqui. Não, você mesmo vem me beijar. Liu Anian disse, apontando para o rosto com um ar mimado. Mexi meu corpo. Mas o espaço que a corda deixava era muito pequeno, não importava como me movesse, não alcançava Liu Anian. Não dá. Com essa coisa me amarrando, não consigo te alcançar. Liu Anian fez biquinho. Tudo bem então. Ela aproximou o rosto do meu, e eu dei um beijo na bochecha macia e elástica de Liu Anian. Liu Anian sorriu satisfeita. Me beijar? Mas no fim quem se aproximou fui eu. Os detalhes não batem, então não posso te desamarrar. E aí, querido, não é que aquela frase foi adicionada depois? Adicionada depois também conta. Liu Anian deu um sorriso vitorioso. Que ótimo! Você está jogando com as palavras. Olhei para ela com raiva. É mesmo, ela e a irmã são farinha do mesmo saco. Bem, querido, vou indo. Daqui a pouco a irmã vai entrar para brincar com você. Divirtam-se vocês dois. Liu Anian piscou para mim e saiu. Fiquei sozinho no quarto. Pelo que ela disse, Liu Huyan ia entrar de novo. Mas o que ela faria comigo, eu não sabia. Desde ontem, quando Liu Huyan me deixou desmaiado, até agora. A senhora que tinha me dado sopa antes. Vamos, jovem mestre, tome este mingau. A senhora me entregou o mingau com um sorriso. Peguei e vi que estava cheio de coisas como abalone, ginseng, pepino do mar, flor de pimenta, goji berry. Isso não é exagero. A senhora me olhou com um sorriso, como se soubesse de tudo. Eu estava com fome mesmo, e tomei o mingau todo de uma vez. Jovem, a experiência é diferente. A senhora foi embora com a tigela vazia, rindo alto. Mal ela tinha saído, a porta se abriu de novo. Dessa vez, foi Liu Huyan que entrou. Ela estava usando uma regata decote em V e uma calça de yoga, suas coxas cheias e fortes. Perfeitamente exibidas. Parecia que tinha acabado de voltar da academia. Querido, sentiu minha falta. Liu Huyan pendurou sua bolsinha e veio andando até mim, passo a passo. Sentir sua falta? Ah! Você tem coragem de dizer isso. Falei com desdém. Você não sente minha falta? Então em quem está pensando? Liu Huyan franziu a testa de repente e se agachou. Ela segurou meu queixo com a mão, forçando meus olhos a olharem para ela. Me solta! Puxei a mão de Liu Huyan. Que ótimo! Parece que minha lição ainda não foi suficiente, não é? A expressão de Liu Huyan se endureceu, e então ela andou rapidamente até mim. Sente minha falta? Liu Huyan perguntou em voz alta e acusadora. Forcei-me a suportar a dor, um corte vermelho e brilhante apareceu no meu peito. Vendo que eu ainda não respondia, Liu Huyan me deu outro tapa e eu não consegui evitar de gritar. Eu nunca poderia imaginar que as mãos tão delicadas de Liu Huyan pudessem doer tanto ao bater em alguém. Eu sinto sua falta, fui forçado a gritar. Como você me chama? Liu Huyan perguntou severamente. Com medo, Huyan, estou gritando de dor. Não, com medo, querido. Meu rosto ficou vermelho. Eu não esperava que essa mulher fosse tão cruel. Agora sim, está melhor. Liu Huyan deu um sorriso satisfeito, depois se agachou novamente me encarando. Querido, me diga exatamente o quanto sente minha falta. Eu olhei para Liu Huyan. Essa garota tem uma aparência tão bonita. Mas por quê? Por que bater dói tanto? Eu sinto muito, muito a sua falta. Não, ainda não é suficiente. Liu Huyan franziu a testa e cerrou os punhos. Ao ver isso, eu me apressei em dizer. Querido, eu realmente sinto muito a sua falta. Não consigo suportar nem um minuto sem te ver. É como se eu fosse morrer de tanta saudade. Agora sim, está melhor? Liu Huyan sorriu com orgulho. Então apertou minha boca. Beija-me. Fui pressionado com força por Liu Huyan. Finalmente, consegui me libertar do controle dela. Se demorasse mais um pouco, eu teria desmaiado por falta de oxigênio. O que achou? Satisfeita? Perguntei ofegante, ainda em choque. Liu Huyan lambeu os lábios. Nada mal, mas quero mais. Ela de repente se jogou em mim, me abraçando com força. Não sei porquê, mas senti que, nas mãos dela, eu era como um fantoche que ela podia manipular à vontade. Depois de uma série de abraços loucos, ela finalmente parou, com uma expressão de quem queria mais.
Você, por que ultimamente está sempre sem energia? Será que não está bebendo aquilo que pedi para a tia Liu preparar? Ela perguntou com um tom de leve repreensão. Do que você está falando? Qualquer um que você trate assim não adiantaria nem beber litros disso, eu disse, um pouco magoado. Cuidado com suas palavras. Liu Huyan franziu o senho e me deu um tapa. Já chega? Você é uma louca! Gritei, cobrindo meu rosto com uma expressão de dor. Não diga isso! Tampei meu rosto vermelho e inchado. Quem é esperto não provoca. Preferi ficar calado. Ao ver que eu não ousava dizer algo que a irritasse, Liu Huyan sorriu com satisfação. Da próxima vez, não quero que você fale assim comigo. Entendeu? Ela me olhou e ordenou com uma voz severa. Eu entendi. Respondi com medo. Ela bufou e saiu do quarto. Fiquei deitado no chão, olhando para o teto. Droga, essa mulher está ficando mais louca a cada dia. É uma verdadeira yandere. Desde que fui capturado por essas duas yandere, Liu Huyan e Liu Wanyan, praticamente não houve um único dia em que não fui abraçado por elas. Sob a tirania das duas, durante este tempo, eu não tive absolutamente nenhuma liberdade. Mas não consigo fugir delas agora, porque onde quer que eu vá, elas certamente me encontrariam facilmente. Não posso continuar assim. Se continuar desse jeito, vou acabar me tornando um inútil. Meu coração estava apertado, forçando meu cérebro a pensar rapidamente, tentando encontrar uma maneira de resolver a situação atual. O tempo passou lentamente. Para mim, hoje foi mais uma longa noite. Felizmente, minha energia não era tão ruim, e esse tormento não durou muito tempo. No dia seguinte, sob a supervisão dos seguranças, ela me deu 2 horas de liberdade para comer, tomar banho, ir ao banheiro, etc. Depois, ela me abraçou novamente. Em seguida, a tia Liu me trouxe uma refeição farta. Como sempre, cheia de tônicos. E então veio mais uma noite sem sono. Liu Huyan acordou satisfeita pela manhã. Vestiu seu terno profissional e foi para a empresa. Durante esses dias, ela sentiu que eu estava cada vez mais atencioso com ela. Não só não dizia mais coisas que a irritavam como antes, como também a chamava de querido em cada frase. Isso a deixava cada vez mais orgulhosa. Mas o que mais a satisfazia, claro, eram as atividades noturnas. Ela sentia que seu controle sobre mim estava cada vez mais sólido. Talvez em alguns dias, ela conseguiria me domar completamente. Se ela mandasse eu ir para o leste, eu iria para o leste, sem hesitar por um segundo. Esse era o resultado que ela queria. Ela queria que eu só obedecesse a ela. Mesmo que a irmã dela me desse alguma ordem, antes de obedecer, eu teria que pesar mentalmente a opinião de Liu Huyan. Sim, ela queria que eu amasse apenas ela, precisasse apenas dela, e tivesse apenas ela no coração. Quando ela terminasse de me domar, ela consideraria me deixar assumir os negócios da família Shu. Afinal, o setor de recepção do grupo Liu ainda precisava de um homem para sustentar. Querido, voltei. Sentiu minha falta? Com sua voz sedutora. Abri a porta do quarto, e lá estava eu, arrastando uma corda longa, fazendo flexões. Ouvi a voz de Liu Huyan e apenas respondi ofegante. Querida, você finalmente voltou. Estava com saudades de você. Continuei fazendo minhas flexões, enquanto Liu Huyan se sentava na beira da cama. Ela me observava me esforçando para cima e para baixo, o que a fez pensar em outra cena, fazendo seu coração tremer. Meu querido é tão dedicado, mesmo quando não estou em casa, continua se exercitando. Liu Huyan elogiou, sorrindo enquanto me olhava. Depois de terminar minhas 500 flexões, finalmente parei e me levantei do chão, sob a luz do entardecer. Meus músculos, após o exercício, ficaram inchados e cheios, parecendo particularmente definidos, aos olhos de Liu Huyan. Eu era agora um homem transbordando hormônios, super másculo. Ela se levantou da cama de repente. Veio até mim, cheirou fundo e ficou satisfeita. Querida, vou tomar um banho. Eu disse sorrindo. Liu Huyan me virou para enfrentá-la, sorriu triunfante. Claro, vá logo, lembre-se de caprichar. Ela me soltou as amarras. Depois que saí, ela se deitou na cama, suas curvas sedutoras aparecendo e desaparecendo sob a luz do entardecer. Querida, a partir de amanhã não vou mais te amarrar, está bem? Liu Huyan ofegou, com um sorriso satisfeito no rosto. Eu a olhei seriamente, com gotas de suor escorrendo pelo rosto. Querida, acho que não preciso, não consigo mais viver sem você. Sério? Então fico ainda mais relutante em te prender. Encheu um caminhão inteiro. Querida, vou indo. Lembre-se de ficar quietinho em casa me esperando. Vou esperar você voltar, querida. Sorri para ela. Liu Huyan me deu um beijo satisfeito e depois saiu da vila. Liu, cheio de sorrisos, veio até mim e disse: jovem mestre, você tem muita sorte, conseguiu que a senhorita goste tanto de você.
Sorri levemente. É verdade, ela realmente gosta muito de nós. À noite, Liu Huyan preparou um presente especial para mim. Era um relógio mecânico Patek Philippe com diamantes. Ela já tinha notado antes que o relógio que eu usava tinha sumido, então preparou este especialmente para mim. Ela estava ansiosa para ver minha reação ao ver o relógio. Querida, voltei. Liu Huyan abriu a porta do quarto e viu que eu não estava lá.